Em fundo branco, logo da Fundação Dorina centralizado. Abaixo, logos: Lego Braille Bricks, Cepides, Unesp e Unoeste. Peças de Lego cobrem a tela e o fundo fica roxo. Surge título: 10º curso de formação de educadores para o uso do Lego Braille Bricks, primeiro semestre 2024. Estimulação precoce. 4 faixas coloridas surgem na tela com desenhos diversos. Professora na tela sobre as faixas coloridas. Olá, sou Daniele Salles Ramos Lopes, fisioterapeuta, especializada em baixa visão pela Santa Casa de São Paulo e atuo como fisioterapeuta nos programas de intervenção precoce, habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência visual na Fundação Dorina Noil. Farei uma breve descrição. Eu sou uma mulher de pele clara, olhos e cabelos castanhos, faço uso de óculos e estou com uma blusa preta e uma calça na cor laranja. Bom, hoje falarei para vocês um pouco sobre o processo de estimulação precoce da criança com deficiência visual. Mas para isso, acho importante falarmos sobre o desenvolvimento infantil, como que ele se dá. É um processo evolutivo que abrange mudanças, aquisições e transformações no modo da criança ser e estar no mundo, seja aí nos aspectos afetivos, cognitivos e psicomotores. E também envolve o amadurecimento neurológico e a troca intensa que a criança terá entre o organismo e o meio. A visão nesse processo ela é um sentido muito importante, porque através dela, a criança ela acaba estabelecendo contato com o seu próprio corpo e com o ambiente de uma forma muito rápida e consegue uma série de informações em pouco tempo. Nisso, o desenvolvimento do sistema visual ele acaba ocorrendo e tem início quando? Nas primeiras semanas de gestação, e ele se desenvolve ao longo do desenvolvimento aí da criança até os 7 anos, e sendo que o primeiro ano de vida ele é crucial para o desenvolvimento neuropsicomotor. E o bebê deficiente visual, ele precisa sempre de auxílios constantes, pistas sensoriais do ambiente, para que ele possa se familiarizar e compreender o que ocorre ao seu redor. Assim, ele se desenvolverá de uma forma mais satisfatória. Eu digo que a visão, ela é um sentido muito importante e a sua perda não é só a perda de um sentido, mas sim a perda de um sentido que integra todos os outros. Então agora vamos falar um pouco sobre as consequências que a deficiência visual ela pode acarretar no desenvolvimento dessa criança. Então, pode ocorrer desinteresse e a falta de curiosidade na busca e exploração dos estímulos que estão ao seu redor, principalmente os estímulos aí visuais, em que a criança ela acaba não tendo aquele interesse de ir atrás de algo. Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, onde ela pode pular algumas etapas. Dificuldades com relação à orientação espacial, lentidões nas reações de postura, de equilíbrio, de proteção, alteração na coordenação motora fina e grossa, déficits posturais. Aqui vale ressaltar que a criança com baixa visão, ela costuma ter vícios posturais que muitas vezes nós não podemos impedir, porque é a forma como a criança enxerga. E que é muito comum apresentar posições de cabeça, em que se tem a flexão de cabeça ou a inclinação e rotações para os lados. Porque muitas vezes a maneira como essa criança enxerga, dependendo da localização do resíduo visual, ela acaba tendo essa necessidade de fazer esses posicionamentos da cabeça. Peças de Lego cobrem a tela e o fundo fica roxo. Menina sentada com inclinação de cabeça à esquerda empilha blocos coloridos à frente. Legenda: de acordo com a patologia, a criança poderá posicionar a cabeça para usar o resíduo visual, seja ele periférico ou central, sendo as posições mais comuns: inclinação e flexão de cabeça, flexão de tronco. Professora na tela sobre as faixas coloridas. Além disso, é observado baixos níveis de atenção, concentração e as estereotipias, que nada mais são que os maneirismos, como as posições de cabeça, que é muito comum as crianças também fazerem um balanço de cabeça do próprio corpo, mãos nos olhos ou dedo nos olhos, como uma forma de se autoestimular. E infelizmente isso acaba trazendo algumas consequências. Então, dentro desse contexto, a estimulação precoce ela acaba surgindo como uma forma de trabalhar com esse desenvolvimento. E ela surgiu em 1960, a partir dos estudos aí de Piaget,
que acabou criando uma forma de poder trabalhar com essas crianças e intuito de quê? De trabalhar com alterações que possam ocorrer no processo de desenvolvimento evolutivo da criança. O Ministério da Saúde, ele considera a estimulação precoce como sendo essencial para a promoção de saúde, prevenção e identificação de possíveis atrasos do desenvolvimento neuropsicomotor, não só com relação à deficiência visual, mas também com qualquer outro tipo de deficiência. A estimulação visual, nesse sentido, ela acaba surgindo como uma forma de nós trabalharmos os sentidos remanescentes, que nada mais são que o tato, a audição, o olfato, o paladar, porque a falta do sentido da visão acaba inviabilizando esse processo de interação da criança com o meio. E, nos casos de baixa visão, nós estimulamos o resíduo visual, para que a criança ela possa fazer o melhor uso desse resíduo e potencializá-lo de uma forma que ela possa fazer suas atividades do dia a dia de uma forma mais segura. Os objetivos principais aí de nós trabalharmos com as crianças com deficiência visual será para favorecer a aquisição de etapas motoras, porque, como eu falei, eles acabam pulando algumas etapas, principalmente aí com relação às aquisições que a criança apresenta no primeiro ano de vida. Então, quanto antes essa criança ela possa ser inserida num programa de atendimento que possa lidar com essas questões de atraso, melhor, porque assim ela acaba tendo um trabalho com relação a esses atrasos para que ela possa ter um melhor desenvolvimento. E esses atrasos, eles estão muito também associados não só à parte motora, mas também à parte sensorial, cognitiva, o que vale a gente estar trabalhando aí com relação a isso. Garantir maior independência e autonomia nas suas atividades do dia a dia, no ambiente escolar, aqui estamos falando disso, então para que a criança ela possa ter mais essa segurança no seu dia a dia, é importante a gente estar garantido essa independência, inclusive trabalhando tudo isso para que lá quando ela chegue no ambiente escolar ela já esteja mais segura. Estimular o uso das mãos para que ela possa explorar mais o ambiente, até porque as mãos é que vão auxiliá-la a perceber o ambiente, ao que ela está tocando e ela perceber esse mundo que a cerca. Incentivar o uso do resíduo visual nos casos de baixa visão, o contato social e o ingresso na escola, como eu falei anteriormente. E também a inclusão nos espaços sociais, culturais e esportivos, para que garanta que essa criança ela possa também ser inclusa em qualquer outro ambiente com uma criança que não tenha deficiência visual. A estimulação visual na baixa visão, ela ocorre aí de uma forma com o intuito de garantir que ela possa ter esse desenvolvimento das etapas do desenvolvimento aí neuropsicomotor e também da visão. Então, nós da fisioterapia, nós trabalhamos com avaliações, métodos específicos e, claro, né, pessoal, as brincadeiras, elas não podem deixar de existir durante os nossos atendimentos, até porque estamos lidando com crianças, então não tem como as atividades não serem lúdicas. Claro, respeitando sempre a faixa etária, o quadro motor e cognitivo de cada criança. Uma fala que eu sempre gosto de falar aí para os meus pais, né, das crianças que eu atendo, é de que não tem como nós, da fisioterapia, e quantificarmos o quanto que essa criança enxerga, mas sim de como nós qualificarmos a funcionalidade do uso do resíduo visual. Quem vai quantificar aí serão os oftalmologistas, os ortoptistas, que têm aí a capacidade, né, e a expertise para trabalhar com essa medição da acuidade visual. Nós, profissionais aí de não só da fisioterapia, como também qualquer outra área dentro aí da reabilitação, nós vamos trabalhar com a funcionalidade desse resíduo visual. Na fisioterapia, como nós fazemos esse trabalho? Nós utilizamos materiais como os brinquedos de alto contraste, que nada mais são cores aí mais intensas, que dão um contraste como amarelo com preto, branco com preto ou amarelo, vermelho com preto,
que dão esse contraste para poder favorecer que a criança tenha um interesse por aquilo que ela está indo atrás e sendo estimulada. Peças de Lego cobrem a tela e o fundo fica roxo. Foto de menina sentada olhando o leque de alto contraste listrados na cor preto-amarelo, sobre mesa azul. Ao lado, outro leque branco e preto. Professora na tela sobre as faixas coloridas. Os objetos sonoros, que através deles nós chamamos a atenção da criança para que ela possa se deslocar ou de alguma forma se mover através desse som que ela está ouvindo e ir até o objeto. Os luminosos, que também vão favorecer a atenção da criança, e de diferentes texturas, porque através disso nós acabamos favorecendo esse uso das mãos de uma forma aí mais eficiente e também incentivando para a coordenação motora. Peças de Lego cobrem a tela e o fundo fica roxo. Foto de mãe sentada ao lado de bebê de bruços em tablado de fisioterapia. Ela segura um chocalho e o bebê está com a cabeça levantada. Professora na tela sobre as faixas coloridas. Também utilizamos materiais adaptados, como os livros, imagens e até os recursos tecnológicos que hoje estão muito a nosso favor. Além disso, temos que tornar o quê? As atividades lúdicas, porque lidar com as crianças, por mais que ela tenha deficiência visual, não é só trabalhar de uma forma precisa, né? As brincadeiras, elas precisam existir, porque sabemos que as crianças aprendem através da brincadeira. E o fato da criança não enxergar, isso acaba fazendo com que ela não tenha interesse por aquilo que está sendo oferecido. Então, através de brincadeiras e desses materiais que eu citei para vocês, acaba sendo mais fácil de nós chamarmos a atenção dessa criança para que ela possa ter esse interesse por aquilo que está sendo oferecido e aí sim ela poder brincar e ser estimulada da melhor forma possível. Além disso, nós também associamos muito as atividades com a vivência da criança. Então, seja na alimentação, na higiene, no modo dela se vestir e nas tarefas do dia a dia. Então, eu costumo muito dizer para os pais que qualquer momento é momento da criança ser estimulada, independente da atividade do dia a dia que ela esteja fazendo. Porque são nessas pequenas atividades do dia a dia que é possível fazer um estímulo ali para a criança, seja numa troca de fraldas, seja no momento da alimentação. Então, é muito importante que a gente possa oferecer esse estímulo que não precisa ser em excesso, e sim adequado e no momento adequado aí da atividade que nós estivermos fazendo com a criança. Então, dessa forma, a gente garante que a criança ela possa ter um estímulo durante o dia e ser feito ali numa dosagem que seja satisfatória para o desenvolvimento dela. E os pais, né? Qual é o papel da família nesse processo? Então, os pais, eles são considerados os cooperadores e os principais mediadores do desenvolvimento da criança. Por quê? Porque são eles que estão ali lidando com essa criança diariamente. E eles é que são os principais aí estimuladores dessa criança. Muitas vezes, por mais que seja o tempo pequeno com essa criança, porque muitas vezes pela correria do dia a dia, a criança acaba não ficando diretamente com os pais, vão para o ambiente escolar, mas os pais são os responsáveis por esse desenvolvimento e estímulo que tem que ser feito aí, porque a criança ela tem essa família como referência. E a família, muitas vezes, frente ao diagnóstico, ela acaba ficando enlutada, desmotivada, não aceitando a deficiência visual, principalmente quando se trata de uma criança que é o primeiro filho da família, então fica mais difícil essa aceitação. E quando a criança ela é inserida num programa de intervenção precoce, todo esse trabalho ele é feito como forma dessa família ser orientada e fortalecida, o que favorecerá aí um desenvolvimento de uma forma mais adequada e essa criança poderá ter, né, uma maior tranquilidade nesse processo de desenvolvimento. E os pais, como são os principais estimuladores, também ficarem mais tranquilos e enfrentarem esse processo de uma forma mais assegurada, tendo, claro, o apoio aí de uma instituição que possa oferecer esse tipo de trabalho com relação à intervenção precoce. Na Fundação Dorina, as crianças, quanto mais cedo elas são encaminhadas para o programa de intervenção precoce, melhor.
Por quê? É quando, como eu falei, como o primeiro ano de vida ele é crucial para o desenvolvimento, então o quanto antes essa criança com deficiência visual ela tenha o diagnóstico e ela já seja encaminhada para um programa de reabilitação, é importante que ela já seja direcionada para que ela possa ter esse seu desenvolvimento trabalhado e aí garantir que ela não tenha tantos atrasos e possa ter, né, esse desenvolvimento muito similar a uma criança que enxerga. Então é importante o quanto antes esse encaminhamento. Na Fundação Dorina, essa criança muitas vezes ela passa por uma avaliação oftalmológica, ela passa nos casos de baixa visão pela ortoptia, que vai trabalhar aí com alguns recursos ópticos que auxiliarão essa criança no seu desenvolvimento visual e ser encaminhada para as áreas que dão o suporte nesse processo de habilitação e reabilitação. Bom, pessoal, eu acho importante, né, quando a gente fala de criança com deficiência visual, muitos cuidados nós teremos que ter com relação aí a esses estímulos. E passarei para vocês alguns que eu acho que são cruciais para que a gente possa lidar com essa criança de uma forma mais tranquila e também saber orientá-la para que ela possa se desenvolver. Então, algumas orientações. Então, sempre procurem dar objetos a essa criança relacionando-os às suas ações e nomeando esses objetos. Então, por exemplo, se eu tenho uma bola, eu vou dar uma bola para a criança, então fale, né? Estou com uma bola, dê as características dessa bola para a criança e dê a função desse objeto para que a criança entenda o que esse objeto faz. Encoraje a criança a se deslocar por diferentes espaços, é claro, isso quando a criança ela não ainda está num processo de caminhar, a criança ela acaba tendo que ser estimulada, né? Mesmo que seja no colo, mesmo que seja sendo transportada por algum auxílio, mas é importante que essa criança ela possa se deslocar nos diferentes espaços. Quando a criança está num processo do engatinhar, é um período que é muito crucial para o desenvolvimento e é um momento que é muito importante para que a gente possa incentivá-la a se deslocar no ambiente, com os recursos que eu citei anteriormente, com brinquedos sonoros ou luminosos. Dessa forma a gente vai chamar a atenção dessa criança para que ela saia daquele local que ela está e possa se deslocar por esse ambiente e conhecê-lo de uma forma mais apropriada. Auxiliar o bebê a caminhar. Então, isso quando a criança já está num processo de uma marcha, né, em que ela tem a aquisição da marcha, que muitas vezes pode haver um atraso na aquisição desse período. Então, é comum as crianças, logo no primeiro ano de vida, não apresentarem ou adquirirem já esse padrão e que pode ter um atraso, podendo ocorrer até os 2 anos de idade. Isso, claro, vai variar de como está o desenvolvimento dessa criança e se ela foi realmente encaminhada para algum local ou de como foram os estímulos dados logo quando bebê. Peças de Lego cobrem a tela e o fundo fica roxo. Foto de menino em cima de uma pequena rampa de obstáculos. Professora na tela sobre as faixas coloridas. Evitar o uso de andadores, né? Então isso para fisioterapia é algo que nós abolimos, porque o uso do andador ele acaba sendo muito prejudicial para o desenvolvimento dos membros inferiores, em que se a criança ela inicia o andar, muitas vezes ela acaba já fazendo a abertura das pernas. E o uso do andador favorece ainda mais essa abertura, além do que a criança aprende muitas vezes a andar em pontas de pés. E muito mais porque também prejudica a postura de todo esse membro inferior da criança. Então, evitem o uso dos andadores. Ofereçam sempre alimentos de sabores e texturas variadas. Isso faz com que a criança ela vá reconhecendo aquele alimento e vá entendendo o que é a textura daquele alimento. Muito importante que essa criança manipule os alimentos, né? Que eles não sejam somente dados diretamente na boca da criança, e sim na sua mão, para que ela possa explorar, sentir a textura, a temperatura. Então isso nós vamos incentivando os outros sentidos. Emitir sons que o bebê faz e criar estímulos também para que ele possa imitá-lo. Porque a criança, a gente sabe que ela aprende pela imitação. E a criança com deficiência visual?
como que acontece nesse processo? Ela não tem esse resíduo muitas vezes que permita imitar, mas pelo som há essa possibilidade. Então é muito importante que a gente incentive essa criança na fala, faça, né, os sons daqueles brinquedos, ou que os brinquedos sejam sonoros, para que ela possa entender o que é aquele som e tentar reproduzir. Ao se comunicar com o bebê, use toques suaves e a voz também de uma forma suave. Nunca chegue já falando com a criança, né? Então é importante sempre chegar próximo, tentar falar, ver, né, ali a necessidade da criança para que ela possa ter esse aconchego, vamos dizer assim, e entender o que está sendo feito com ela ou o que será feito. Evitar deixá-la sozinha e sem estímulos. Porque isso, infelizmente, faz com que a criança ela acabe se perdendo, né? E quando ela não tem, né, não tem estímulos, podem apresentar as famosas manias, que nada mais são que os movimentos repetitivos do corpo, que são o uso aí de alguns artifícios que ela acaba criando com o próprio corpo para se autoestimular. Então, quando a criança recebe um estímulo adequado, dificilmente ela pode apresentar essas estereotipias. Daí a importância da gente estar estimulando essas crianças, claro, não em excesso, e sim de acordo com cada atividade que eu estarei oferecendo aí para a criança. A posição de bruços, né, que seria aí de barriga para baixo, é muito importante para a criança quando ela está na fase aí do seu desenvolvimento, mais bebê, porque a posição de bruços favorece o fortalecimento da cabeça, do tronco, dos braços, e é o que vai garantir uma melhor postura para quando a criança ficar de pé. Encorajar sempre a posição do gato, né, em que o gato ele também vai possibilitar essa segurança depois na posição de pé. E o engatinhar para a aquisição da coordenação motora global e fina, ele é muito importante. Lembrando que as crianças nessa fase do engatinhar, muitas vezes elas acabam pulando essa fase. Uma, porque às vezes não tem o estímulo adequado, por também se sentirem inseguras desta posição, daí a importância da gente incentivá-la e colocá-las nesta posição para que daí ela possa se sentir mais tranquila e poder desenvolver as etapas consequentes. Brincar com o bebê e incentivar que outras pessoas também interajam com ele, né? Porque a gente sabe que a criança tem aquela fase de estranhamento, né? Quando ela bebê ainda, que ela olha para as pessoas, então ela acaba muitas vezes estranhando aquela pessoa e não reconhecendo quem é, e isso causa um certo medo, uma insegurança. Imagine com as crianças com deficiência visual. Não, isso também acaba ocorrendo de uma forma muito mais intensa, né? Então é importante que essa criança, não só essa relação com os pais, mas também com outras pessoas, para que ela possa se sociabilizar. Então, a estimulação precoce, ela é muito importante para o desenvolvimento da criança. E quanto antes nós pudermos encaminhar a criança para um serviço que possa, assim, aí dar um maior respaldo, né, com relação a esse desenvolvimento da criança, melhor, para que ela possa ter esse desenvolvimento de uma forma mais adequada. Então, é importante que a gente possa ter esse trabalho com as famílias, sempre encorajando essa família a lidar com esse processo, que não é fácil, né? Ter o diagnóstico da deficiência visual, ele acaba sendo aí uma situação que gera muita insegurança para essa família, que muitas vezes não vai saber como lidar com essa criança, não sabe como estimular. Então, por isso que, infelizmente, acabam ocorrendo esses atrasos, até também que a criança e a família, né, recebam esse diagnóstico de uma forma adequada e que possam aí sim ser encaminhadas para um processo. A gente sabe que isso leva um tempo, e esse tempo muitas vezes ele acaba sendo aí crucial,
porque a criança ela está ali crescendo, ela está se desenvolvendo, então quanto antes a gente puder fazer esse encaminhamento, melhor. E quanto mais, né, esse processo de estimulação precoce ele ocorrer mais cedo, mais significativo será para esse desenvolvimento da criança. Então, a gente vai garantir uma maior funcionalidade dessa criança, adaptação dessa nova condição, que para ela aí é algo que vai gerar todas essas inseguranças, principalmente quando a gente fala aí num processo de adaptação escolar, né? Aqui nós estamos falando dessa inserção nesse ambiente que vai gerar uma série de situações, muitas vezes são ambientes que acabam não tendo aí profissionais que possam saber lidar com essa criança. Então, quanto mais pessoas puderem receber essas informações e poderem encaminhar para um serviço, melhor será esse desenvolvimento e mais fácil será de família, escola e qualquer ambiente aí poder lidar com o desenvolvimento da criança com deficiência visual. E principalmente, né, a gente garantiu o quê? A inclusão dessas crianças em qualquer espaço, seja na escola, seja nos ambientes, né, esportivos, como eu já citei, que vai garantir aí que a gente tenha esse trabalho e traga, né, esse desenvolvimento o mais natural possível dessa criança com deficiência visual. Agora, pessoal, eu acho que acabei explicando um pouquinho, né, sobre o que é essa estimulação precoce da criança com deficiência visual. Bom, pessoal, finalizo aqui com um pensamento de uma cliente que nós aqui da Fundação chamamos o nosso paciente de cliente, porque nós ofertamos serviços de qualidade para que essa pessoa ela possa se desenvolver nas suas diversas áreas aí, né, de seu desenvolvimento e que ela possa ser inclusa novamente na sociedade, que ela possa retomar suas atividades. Essa frase é da Pamela Nathalie e ela fala que por trás de uma deficiência está a eficiência em superar desafios e caminhar na luz que a cegueira jamais apaga. Então acredito que com essa frase, espero que fique essa luz aí para todos vocês e que a gente possa entender cada vez mais sobre esse processo da pessoa com deficiência visual. Assim saberemos lidar melhor com esse público e assegurando-os e tornando-os mais inclusos na nossa sociedade. Obrigada e até logo! 4 faixas coloridas surgem na tela com desenhos diversos. Em fundo branco, logo da Fundação Dorina centralizado. Abaixo logos. Lego Braille Bricks, CEPIDES, Unesp e Unoeste. Peças de Lego cobrem a tela e o fundo fica preto.